para mim participar desse evento, não apenas pela minha admiração pessoal ao professor Mangabeira, com quem eu tive o privilégio de estudar e trabalhar por alguns anos, mas também por falar numa faculdade que tem o significado que a Faculdade de Direito da USP tem no Brasil. Eu parabenizo ao professor Alessandro pela liderança e organização desse evento, que me parece que ajuda a começar a corrigir um déficit histórico na educação jurídica brasileira sobre o pensamento e a obra de Mangabeira. Mangabeira não é só um grande pensador do direito e do Brasil, mas é hoje um dos grandes intelectuais do mundo, que nós pouco conhecemos. Falar do direito no pensamento do Mangabeira é sempre uma tarefa delicada, porque o Mangabeira não joga o tipo de jogo jurídico que nós estamos acostumados a jogar no Brasil. A melhor maneira de entender o que pensa o Mangabeira sobre o direito é ver a sua obra em geral, e sua obra jurídica em particular, como uma espécie de declaração de guerra contra uma cultura jurídica que se formou ao longo do século XX, que se tornou hegemônica nos principais centros acadêmicos da Europa e dos Estados Unidos no pós-guerra, e que de lá se espalhou pelo mundo, virando uma espécie de segunda pele coletiva da cultura jurídica, do direito da sua profissão, em vários países, como no Brasil. Para Mangabeira, essa cultura jurídica, apresentada e vendida ao mundo como a salvação da democracia e o passo para o futuro, não passava e não passa de uma espécie de doença, de câncer, de desvio de rota, que desperdiça a verdadeira vocação do direito e que constrange radicalmente a capacidade das democracias de enfrentarem e resolverem seus problemas. O que é essa cultura jurídica tão problemática na visão do Mangabeira? Como ele, em momentos excepcionais da sua obra e da sua ação, a ataca, e qual é o seu significado para o Brasil? A cultura jurídica. Mangabeira denomina essa cultura jurídica, que se torna hegemônica no pós-guerra, de uma cultura jurídica sistematizadora. É um raciocínio jurídico sistemático e racionalizador que pode ser definido por um conjunto de atributos. Primeiro, o direito é visto como uma espécie de sistema aberto e imperfeito, estruturado em torno de um conjunto de princípios ideais, fundamentados filosoficamente e identificados com a cultura de um povo. O direito não é perfeito, ele tem falhas. E para corrigir essas falhas, um conjunto de técnicos especialmente preparados, os juízes, devem interpretar os materiais jurídicos sistematicamente, corrigindo esses defeitos e, ao fazer isso, empurrando o direito e a democracia ao futuro. O grande protagonista desse modo de entender a cultura jurídica e o direito é o juiz. A chave para essa forma de organizar a cultura jurídica é de definir qual é esse sistema central do direito e como os juízes devem interpretar e aplicar a lei nos casos concretos. Esta cultura da racionalização ganhou variações diferentes. De um lado, estavam aqueles que viam o direito estruturado em torno de um conjunto de princípios de justiça. Outros viam o direito estruturado em torno de um conjunto de princípios de bem-estar fundamentados economicamente. E um terceiro grupo via o direito fundamentado em torno de um conjunto de especializações funcionais, e o juiz como parte de um poder especialmente capacitado para realizar o seu mundo. Seja qual for a fundamentação desse modo de pensar o direito,
todos eles compartilhavam a visão de que o direito era esse sistema que seria capaz, pela prática judicial, de nos conduzir ao futuro. Mangabeira vê essa maneira de entender o direito e a cultura que em torno dele se organiza como uma cultura profundamente deficiente, que no fundo realiza um grande desvio de rota, talvez o mais grave da história de toda a tradição jurídica que nós conhecemos. No século XIX, o direito era percebido, em geral, como um sistema ideal que encarnava um conjunto de ideias de liberdade de um povo. Então, existia uma ideia de uma sociedade livre, e o direito espelhava essa sociedade livre em um conjunto de arranjos também ideais que permitiriam o desdobramento, a realização desses atributos. Naquela época, o papel do jurista era visto como um desdobrador por meio de um método semidedutivo que permitiria às sociedades implementarem aqueles valores de liberdade de um determinado povo. O direito privado foi o espaço privilegiado em que os juristas naquele tempo operaram para traduzir esses ideais de uma sociedade livre num regime jurídico organizado. E, portanto, o direito era assim visto como uma estratégia de imunização de partes significativas da estrutura econômica, a dizer, o mercado, contra qualquer forma de ingerência ou de perturbação externa. Esta visão do direito como um sistema fechado, que espelha um conjunto de ideais sociais, começa a ser desafiado na virada do século XIX para o século XX, por uma série de avanços no pensamento econômico, social, mas, sobretudo, por uma grande transformação no direito, que mostra que entre um conjunto de ideais de sociedade e o chão da realidade jurídica, existe um meio de campo poluído por ideias, preconceitos e instituições que nem sempre permite essa tradução perfeita do que é um ideal de sociedade e o que é a realidade do direito. Traduzindo no nosso dia a dia, nós podemos concordar com o ideal de liberdade e discordar na prática sobre o aborto. Nós podemos concordar sobre o ideal de igualdade e discordar sobre a constitucionalidade das cotas. Nós podemos concordar sobre a presunção de inocência e discordar sobre o momento em que deve começar a prisão de um condenado. A transição do século XIX para o século XX foi de mostrar que não existe uma forma única ou necessária de organização do mercado, em que o mercado poderia ser articulado de formas institucionais diferentes, por regimes de propriedade, de contratos ou de trabalho variados. Não existe uma forma única de organização da democracia, que ainda quando concordamos com o ideal da democracia, discordamos sobre a maneira institucional adequada de implementá-la em uma ou em outra sociedade. E, portanto, se nós concordarmos com um conjunto de ideais, nem por isso concordaremos com a tradução institucional desses ideais em uma sociedade concreta. Qual seria o corolário lógico dessa peregrinação do pensamento jurídico, de um sistema fechado ideal, para um momento em que nós flexibilizamos essa visão do direito como um sistema fechado? Alguém imaginaria e diria, o corolário lógico é de experimentar. Vamos, portanto, agora refazer os direitos segundo os quais organizamos a democracia, o mercado e a sociedade civil, para que nessa dialética consigamos organizar caminhos mais efetivos para entregar a justiça, ao mesmo tempo em que aprimoramos as nossas próprias convicções sobre em que sociedade queremos viver. Mas o que faz a cultura jurídica, que se torna hegemônica no pós-guerra, a partir dos seus centros de referência, como na Universidade de Harvard? Ela abraça uma atitude racionalizadora que restaura aqueles preconceitos mistificadores do direito do século XIX e coloca nas mãos dos juízes o papel de chave, de protagonista, de realizar esse fechamento de um direito organizado em uma sociedade democrática. Em vez de abrir o direito para promover a inovação, nós fechamos o direito em torno de um conjunto de métodos vistos como algo superracional que devem conduzir a cultura e sua tradição. Não é por acaso que hoje, quando nós visitamos as faculdades de direito de boa parte do mundo,
o grande herói do direito é o magistrado. Em Dworkin, o personagem idealizado de referência do seu trabalho é o juiz Hércules. Para Rawls, o grande protagonista, o grande exemplo do raciocínio democrático em uma democracia é como age o Supremo. E para vários outros intelectuais do seu tempo, é o juiz o herói, que deve ser imitado, traduzido, adaptado. Contra essa tradição é que Mangabeira nasce, se insurge, e para substituí-la é que a sua obra avança. A partir da década de 70, Mangabeira protagonizou um dos grandes ataques a essa tradição racionalizadora nos Estados Unidos, junto com um movimento que se tornou conhecido como o movimento do direito crítico, que reunia um conjunto de intelectuais com métodos variados, visões variadas sobre o direito e a sociedade, mas com um inimigo comum: essa cultura racionalizadora. E esse movimento do direito crítico aponta as contradições do direito e cria uma espécie de ação cujo objetivo principal não era substituir esse método corrompido por outro, mas era, na verdade, abrir o terreno, de arar o terreno, limpar o campo, para que um outro direito pudesse, no futuro, ser construído. Os ataques do movimento do direito crítico podem ser desdobrados em três frentes. De um lado, estava um conjunto de intelectuais que viam o direito como uma espécie de fraude, um mero subproduto de uma ordem capitalista e que, portanto, representavam um conjunto de direitos escusos de uma elite no poder. De outro lado, estava um conjunto de intelectuais do movimento do direito crítico que viam o direito como uma espécie de fraude também, porque, na verdade, o direito carrega um conjunto de contradições inerentes que permitem com que qualquer magistrado, com qualquer agente do direito, manipule o seu material para fazer valer, seja qual for o seu interesse. Essas duas correntes, uma desconstrutiva ou pós-modernista e um neomarxista ou funcionalista, tinham uma visão comum do direito. O direito, no fundo, era visto como uma espécie de cadeado que trancava o sistema e garantia a sua reprodução, ao mesmo tempo que assegurava que um conjunto de privilégios se reproduzisse no tempo. Mangabeira não discordava da percepção de que o direito, de fato, funcionava como um cadeado do sistema e que precisava ser quebrado. A grande diferença da linha adotada por Mangabeira em relação a essas duas anteriores, que pode ser hoje definida como uma frente institucionalista, foi de também ver o direito como uma espécie de pé de cabra, que quebra esses nós que petrificam as estruturas jurídicas, ou como uma chave que nos permite reabrir o sistema jurídico para submetê-lo ao crivo do debate público e, a partir daí, da reimaginação e da inovação institucional. Mangabeira percebia que, ao contrário do que essas outras correntes propunham e faziam, era necessário que a cultura jurídica aprendesse a olhar o direito, a sua prática e a sua ação de forma inovadora. Por que isso não acontecia? Olhava Mangabeira ao seu entorno e se perguntava. De um lado, a cultura jurídica parecia ser formada agora por aqueles conservadores institucionais que não querem mudar nada, e de outro lado, esses radicais desconstrutivos que adequadamente viam problemas no direito, mas não formulavam trajetórias ou caminhos de futuro. De um lado, quem não queria mudar nada, de outro lado, que apenas achava que seria possível mudar o mundo, como, primeiro, destruindo o que está na frente, para depois construir o que pode ser novo. O direito, a sociedade, a cultura, para esse grupo, funcionava como uma espécie de quadro negro. Para escrever no quadro, primeiro você tem que apagá-lo. E o que Mangabeira tentou fazer foi dizer, não, nós podemos escrever em cima, escrever várias vezes, reescrever o direito sistematicamente. E, ao fazer isso, mostrar como o direito pode ser a ponta de lança da reimaginação das estruturas segundo as quais a gente organiza a sociedade. Como fazer isso e o que isso significa para um país como o Brasil? E agora, para terminar minha fala, eu destaco duas dimensões
dessa visão reconstrutiva do Mangabeira a partir da nossa realidade. E eu tomo a liberdade de fazer isso de forma provocadora. Primeiro, como resolver o drama do ensino público de qualidade no Brasil, que tem uma qualidade pífia, e que há anos maltrata gerações de brasileiros. Menos de 30% das crianças que se formam no Brasil conseguem ler e escrever com proficiência básica. Menos de 15% dessas crianças possuem a capacidade analítica para realizar operações matemáticas num grau ínfimo. O que esse pensamento sistematizador e racionalizante tem a nos ensinar sobre isso? Eu faço uma provocação. Leia todas as obras produzidas por Dworkin e todos os seus discípulos ao longo dos últimos 50 anos. E eu te asseguro que vocês não encontrarão uma meia ideia de como enfrentar e resolver esse problema. Como fazer para reformular e reconstruir o SUS? O principal programa de saúde público já inventado por uma democracia no mundo, mas que hoje vive um drama, por falta de financiamento e por uma estrutura envelhecida. Eu faço uma provocação. Leia Filosofia Política de Rawls, Teoria da Justiça, o Liberalismo Político, Justice as Fairness, as duas obras sobre teoria moral e a história do pensamento político que ele produz, e não encontrarão um insight sobre o que fazer para reconstruir o SUS. Eu ouço as reações. Ora, mas quem é que disse que Rawls ou Dworkin estavam interessados ou comprometidos em mudar as instituições para refazer a educação, a saúde, ou se quiserem, a segurança, a assistência e promover o desenvolvimento? De fato, eles não estavam. Mas é justamente esse o ponto do pensamento do Mangabeira. Nós construímos uma cultura jurídica enfeitiçada em torno de um conjunto de ideias, cuja vocação desde o início nunca foi abrir a nossa cabeça, equipar as nossas ações para refazer as instituições que nos permitam enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Sem um pensamento jurídico que nos oriente a ver o direito, não como um sistema ideal, mas como um conjunto de materiais que podem ser vistos, feitos e refeitos, para abrir caminho, para reestruturar organizações sociais e nos permitir, com isso, enfrentar e resolver problemas crônicos de toda e qualquer sociedade no nosso tempo, nós não seremos capazes de avançar democraticamente. Que Mangabeira, portanto, prega, sobretudo, é uma cultura jurídica que nos permite ver o direito como essa oportunidade de falar ao futuro. A democracia muitas vezes é vista por uma teoria política ou por uma teoria constitucional minimalista como se fosse um mero procedimento. É o voto de um conjunto de cidadãos nas urnas a cada 4 anos. Ou é um conjunto de diálogos entre pessoas respeitosas e bem comportadas que visam a um consenso. Para Mangabeira, a democracia é muito mais do que isso. A democracia é aquilo que ela foi pensada para ser quando foi inventada na modernidade. A democracia é uma religião cívica que aposta na capacidade coletiva de um povo, por meio de uma cidadania engajada, de atuar de forma decidida para o enfrentamento e solução dos problemas que afetam as sociedades e que afetam o seu tempo. E se a democracia tem essa vocação profética, o grande papel do jurista, o grande papel do direito nos dias de hoje, é de resgatar o pensamento jurídico daquele desvio de rota que ele cometeu na segunda metade do século XX e alinhá-lo e alistá-lo a serviço de reconstruir as bases de organização do futuro que nos permita a nossa democracia avançar. Mangabeira, nas suas últimas obras sobre o direito, fala muito sobre isso. A cultura jurídica que impera em nosso tempo é uma cultura jurídica da vocação menor. É uma cultura jurídica dos técnicos, que quer falar por um juiz sobre como ele quer decidir. A cultura jurídica que nós de fato precisamos é uma cultura jurídica da vocação maior. Uma cultura jurídica que fale a cidadania,
que fale a democracia, que fale o futuro. O papel do jurista, portanto, não é ser um técnico que atua falando no tribunal. O papel do jurista é falar o futuro, fazendo com que a democracia, em um país como o Brasil, possa oferecer um modelo, um exemplo, por meio da mudança do direito, de como nós podemos, em um país grande e rico como o nosso, ter um regime de desenvolvimento para todo homem e toda mulher, toda criança e todo velho, para que todos os cidadãos do nosso país possam, de fato, viver uma vida próspera, grande e livre. Muito obrigado.